Olá, bem-vindos a mais um episódio do Conselho e Conselheiros. Hoje com meu amigo Cristiano Adjuto. Tudo bem, Nick? Como é que você vai? Mais um episódio. Sim, infelizmente, seu nosso amigo Glauco Sampaio. Glauco não está aqui hoje? Hoje é a vez dele ter um pouquinho de folga, né? Dá um descanso para ele merece também. Com certeza. Estamos tendo muitos convidados aqui, então a gente está tendo que se dividir. Às vezes não dá para estar os três juntos, mas com certeza vai ser um episódio de muito conteúdo e com uma convidada muito especial. Você já a conhecia? Não conhecia. Conheci hoje aqui no estúdio. Muito bacana. Prazer em conhecê-la. Não, incrível. É uma mulher maravilhosa, uma grande executiva e também trazendo muitas novidades para o mercado que a gente vai falar um pouco depois. Marli Parra, bem-vindo ao Conselho e Conselheiros. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer conversar sobre todos esses assuntos de inovação, cibersegurança, conselho, né? Nós vamos ter um momento muito gostoso. Prazer. Obrigada pelo convite. Ah, que ótimo. E fala um pouco de você. Você é aqui de São Paulo. Como que foi a sua formação? Conta um pouco de você. Bom, eu sou do interior, Marília, estado de São Paulo, e nasci numa fazenda de café, família toda de fazenda de café. Meus bisavós vieram para o Brasil em 1912, da Espanha, um pouco antes da Primeira Guerra, e foram direto para Marília, todos agricultores até hoje, muitos estão por lá ainda. E eu, claro, quando tinha 18 anos, uma vontade louca de estudar. Marília tem muitas universidades, medicina, mas eu queria realmente a administração, uma coisa diferente. Aí eu vim para São Paulo e fui fazer SPM. Fiz marketing na SPM, que era aquele tal do marketing que ninguém conhecia. Tinha esse slogan, não é verdade? Esse tal do marketing. Aí eu falei, deixa eu conhecer esse tal do marketing. Me apaixonei pelo marketing. Eu primeiro pensava em administração, mas a administração voltada para business, para negócios, crescimento, escalar as empresas. E aí, com o marketing, me apaixonei e foi assim minha carreira se transformando ao longo da vida. Ah, que interessante. E, pessoal, acho que tem alguma coisa em comum com o Cris também. Você não era desde o início da tecnologia. Conta isso para o público. Eu também tive um pezinho na fazenda, né? A minha origem também é de uma família de agricultores, de fazendeiros. Então, cheguei a trabalhar com plantação de feijão, trabalhar na fazenda, com adubo, com tudo isso. Então, temos algo em comum aí. Lógico, o bichinho da tecnologia, da cibersegurança, uma hora veio e picou, aí eu acabei fluindo para lá. Mas ainda sinto falta da fazenda um pouco. Ai, que ótimo. Nossa raiz, né? Com certeza, com certeza. E uma curiosidade, dessa tua jornada em marketing, como que tecnologia chegou para você e se tornou um grande pilar de toda a sua carreira? Eu acredito que marketing sempre teve tecnologia, sempre teve esse estudo da imaginação, a questão da propaganda, da promoção de vendas, o desenvolvimento de produtos. Na SPM, quando eu fiz a faculdade, nós nos especializávamos ou em pesquisa do consumidor ou em gerenciamento de produto. Então, desenvolvimento de produto pensando no consumidor, pensando na necessidade, na experiência, né, desse cliente, é que fazia a diferença. Então, já vem dali toda a tecnologia, todo o entendimento, no caso de pesquisa também. Então, todos nós aprendemos muito sobre pesquisa e sobre desenvolvimento do produto. Depois do desenvolvimento de produto, é como você vai conquistar aquele cliente, aquele consumidor. E aí são questões tão diferentes, né, de psicologia, de estudo e de tecnologia. Como você vai implementar isso no mercado? Perfeito. E você poderia compartilhar com a gente alguma dessas empresas, essas jornadas de negócios diferentes que marketing e tecnologia ajudou a transformar? Bom, claro, comecei na H-Stern, uma empresa de joalheiros, né, produção de joias, foi minha primeira experiência e era uma multinacional brasileira, presente em muitos países, e a tecnologia de você lapidar uma pedra, de você colocar uma cravação, desenvolver uma joia, ela é incrível. Eu me apaixonei por isso também, por essa arte, né, que é a joalheria. Claro, eu estava no departamento de marketing e criava muito as coleções. Ali fui evoluindo e depois saí da H-Stern,
depois de 10 anos, né, que foi a minha escola realmente, Hans Stern. Foram 10 anos essa jornada. 10 anos, e eu me apaixonei. Hans Stern também, um judeu alemão, saiu da Alemanha, sofreu muito na questão daquela noite dos cristais, ele e a família dele vieram para cá, ele chegou aqui no Brasil com 24 anos, sem dinheiro, muito pouco dinheiro, e foi para o Rio de Janeiro, e lá no Rio ele vislumbrou as pedras brasileiras. Então ele ia para Minas, seu estado, e comprava as pedras soltas, chegava no Rio de Janeiro e colocava no porto, quando os americanos, que eram os ricos no pós-guerra, vinham de navio para o Rio de Janeiro, que era o máximo naquela época, né? Anos 50, foi o auge do Rio de Janeiro. Então, nos anos 50, ele colocava a sua mesinha, um veludo preto e suas pedras preciosas ali para vender. Com o tempo, ele foi percebendo que os americanos, sim, compravam, pagavam, sei lá, $10, $20, $50, mas se ele montasse um anel, ele podia ganhar uma margem maior, né? Aí ele foi buscando ourives e foi crescendo. Eu me apaixonei por esse trabalho, foi maravilhoso, 10 anos incríveis, conhecendo a família, Hans Stern, Dona Ruth, os filhos e muitos, muitos judeus que vieram e que sofreram muito naquela época, né? Tem um livro dele que é muito interessante, é bacana para a gente ler e entender como você, tendo tenacidade, você vence. Eu acho seu currículo é fantástico. Eu me apaixonei por toda a tua experiência que você já passou. A gente estava conversando um pouquinho ali nos bastidores sobre essa busca que você tem por novos conhecimentos. Como é que você lida com isso hoje em dia? Como é que você busca? Entrou tecnologia, daqui a pouco entra com inovação, principalmente. Isso te abre um leque gigantesco de coisas, né? Como é que você lida com conhecimento, buscar informação para fluir na tua carreira? Sabe que agora apareceu uma palavra, né, que explica muito como eu sempre fui, desde os 18 anos, uma long life learning, né? Nós, conselheiros, estamos falando muito sobre isso, como é importante você estudar a sua vida toda, você estar atualizado durante toda a sua vida. Eu sempre fui muito curiosa, acho que é por isso que eu me apaixonei pelo marketing, pela propaganda, desenvolvimento de produtos, o consumo, o mercado, olhar para o mercado, ver o que acontece ali. Então, essa paixão faz com que eu estude, que eu, tente aprender tudo que está vindo. Hoje eu estou enlouquecida com tudo que está chegando. Eu falo, meu Deus, eu preciso aprender tudo de uma vez. E não vai ser fácil aprender tudo de uma vez com essa transformação. Mas cada momento tem uma transformação, né? Na Ernst Young, que foi a última empresa que eu trabalhei, eu tive que me aposentar quando eu completei 60 anos, hoje eu tenho 65, e ali eu já estava me preparando para ser conselheira. Eu e o presidente, Jorge Menegassi, uma criatura incrível, desenvolveu um trabalho maravilhoso na Ernst Young também, então nós dois tínhamos que sair e completávamos 60 anos juntos e precisávamos sair. Então nós entramos no IBGC, fizemos os cursos do IBGC e falamos, bom, nós vamos ser conselheiros então. Ok, então nos preparamos para isso. E aí eu tive que sair aos 60 anos. Mas lá nós fizemos, meu último evento foi mostrando as 4 revoluções industriais. Foi maravilhoso, mostrando como cada revolução industrial foi apresentando uma tecnologia nova, lógico, muitas mudanças, eletricidade, o carro elétrico e todos os empecilhos que colocam quando vem uma tecnologia nova, né? Mas me encanto com essa inovação. Pega esse gancho teu que você falou da tua formação para virar conselho, é algo que a gente busca bastante aqui. Você pode compartilhar? Muitas das pessoas que passaram por aqui reforçaram a necessidade dos conhecimentos adjacentes, não somente os conhecimentos técnicos, mas o que a tua vida, a tua experiência traz. Como é que foi isso para você, a tua preparação? Você falou do IBGC, certo? Não, eu me aproximei do IBGC, até hoje eu faço parte do IBGC, da Comissão de Ética em Governança do IBGC, que para mim é maravilhoso. Eu sempre fui adepta do capitalismo consciente, da ética, sempre fui contra a guerra no mercado. Eu participei dessa guerra estando na Philip Morris, né? Logo depois da H. Stern, eu fui para a Philip Morris, eu era gerente de Marlboro,
Imagina uma menina, uma Barbie que saiu da H-Stern, de repente chega no mundo de Marlboro cheio de cowboy. Hiper masculino. E todo mundo falava, o que essa Barbie veio fazer aqui? Quem ela pensa que é? E eram todos os homens machistas que realmente me boicotaram. Eu sofri muito quando eu entrei lá. Mas eu falei assim, eu vou vencer, eu vou mostrar para eles que eu carrego caixa, que eu uso tênis, né, que eu, claro, coloco um vestido, tô bonitinha, arrumadinha, mas se precisar, arregaço as mangas e vou até plantar balainho, como você que pôs a mão na massa na fazenda, eu também punha. Então, claro, nós somos ecléticos na nossa vida, não podemos ser apenas uma persona, nós temos que ser várias personas. Então, isso para mim foi muito importante, saber que eu posso buscar um momento diferente. Todos buscam conselheiros que são CFOs ou que já foram CEOs ou contadores, diretores financeiros, auditores, né? Porque tem que controlar, tem que ver quanto vendeu, qual é a margem. E as mais técnicos. Mais técnicos. E quando eu pensei, falei, o que eles vão olhar para mim e falar, essa pessoa pode contribuir para a minha empresa? Puxa, muito. Mas muito, muito, porque até hoje eu entro numa reunião de conselho e quando começa só a olhar o DRE, margem, venda, eu falo, gente, por favor, vamos olhar o restante, vamos olhar para o consumidor, clientes, quantos clientes nós perdemos esse mês, quantos clientes nós ganhamos esse mês, o que os clientes estão pensando da gente, como é que foi a entrega. Então é um outro olhar muito importante. E aí eu pensei, eu realmente posso fazer a diferença. E fui estudar, claro. Aprendi a ler balanço, aprendi a parte de finanças, porque você precisa realmente aprender para poder discutir, né? Sem dúvida. Dentro de um conselho, mas você pode levar muita coisa. Então tem espaço para recursos humanos, para tecnologia. Eu acho que o CISO tem que fazer parte do conselho. Hoje precisa fazer parte do conselho. Sem dúvida, não pode ficar esperando para entrar naquele momento do conselho e fazer a apresentação. Não, ele tem que estar lá. É muito importante que isso aconteça hoje. Sim, e a gente acabou criando esse podcast para isso, para ter esse tipo de discussão. E o CISO, né, o Cris, o Glauco que estão aqui, vem para a gente ter esse debate. E a primeira conversa que a gente teve, que você colocou com tanta veemência a importância da cibersegurança, vocês me receberam lá no Future Mind, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, de braços abertos, e assim, você tem uma cadeira aqui e vai ajudar a gente nessa jornada. Eu fiquei impressionado. Aonde que cibersegurança assim, ganhou essa relevância e você ajuda a gente a levar essa bandeira? Na Ernst Young, claro, na UI, eu entrei, eu fiquei 12 anos lá e você precisa entender de tudo. Então, olha o quanto eu aprendi. Mais uma vez, long life learning, aprendendo. Você tem que aprender auditoria, consultoria em diversos setores e tax também, impostos, né? Consultoria em impostos, M&A, transações, fusões e venda, né? Compra e venda de empresas. Então, eu aprendi tudo. Entrei em todos os departamentos, todas as linhas de serviço para aprender. E eu comecei a entender a importância de todos esses, né, departamentos, de todas essas linhas dentro de uma empresa. Como é importante o desenvolvimento do produto, mas é importante também o controle, a auditoria, a margem, cuidar da margem, cuidar da distribuição, cuidar realmente do desenvolvimento do produto, pensando nessa questão de margem. Porque uma empresa, claro que ela precisa ter retorno. Ela não é uma ONG. Ela precisa ter retorno sempre. Então, assim, não critico, obviamente, olhar para o resultado financeiro. Precisa, mas precisa olhar mais para essa questão de sustentabilidade a longo prazo da empresa. E quando você olha para essa sustentabilidade a longo prazo da empresa, entra a questão de tecnologia, de cibersegurança, que é extremamente importante hoje, né? Claro que todas as empresas precisam olhar para isso, porque o seu negócio está na mão da gestão de risco e dessa cibersegurança. Se você não proteger o seu produto e o seu serviço, todo esse risco que você corre pode acabar com o seu negócio. Ele é muito importante, por isso que eu acho que o CISO precisa hoje estar no conselho e estar junto com o desenvolvimento de produto. Não adianta você desenvolver um produto, desenvolver um e-commerce, se a cibersegurança não estiver junto. Como é que você faz um desenvolvimento de e-commerce, como o caso da... A Renner. A Renner teve um problema. Então, se a Renner se predispõe a ter todos os produtos, ter toda aquela linha, né, de produtos e ter um e-commerce, como não cuida
da sua segurança, né? Isso tem que fazer parte desse serviço e desse produto que você está desenvolvendo. Então, para mim, tem que estar muito junto. Eu aprendi isso na Ernst Young. Tem uma conexão que ela trouxe que é muito interessante, que é do ESG com cyber. Como é que vocês, seja no social ou na parte de governança, como é que hoje nos conselhos você conecta a cibersegurança a ESG? A questão de reputação, o cuidar, né? Então, é o environmental, o social e o government. Governança é tudo. Então, cibersegurança está ali grudado na governança. Você precisa olhar para tudo dentro da empresa. Hoje, eu acho que existe, entre as pessoas que não entendem muito dentro de uma empresa sobre cibersegurança, uma questão de olhar só para TI, né? E não olhar para o restante. Então, não é só seu database que precisa ser olhado, é o todo dentro de uma empresa. Então, a tecnologia está dentro da empresa como um todo. Meios de pagamento, receber, pagar, funcionário, pagamento de funcionário, registro de funcionário, tudo está conectado. Hoje nós estamos conectados e somos digitais. Então, a cibersegurança vê tudo dentro de uma empresa, ela é ampla. Sim. Não dá para você olhar só para um pedaço. Ah, é o meu banco de dados dos meus clientes ou é o meu banco de pagamentos dos meus clientes. Não é isso, é o todo. Então, o todo é o valor da empresa. Isso, e uma coisa que eu tenho notado nos últimos anos, a cibersegurança ela acabou gerando impacto muito grande também em sistemas de infraestrutura crítica. Água, energias, né? a parte da hidroelétricas, barreiras. Então, quando você tem um ataque cyberfísico, que você chega a alterar alguma coisa lá, que gera um impacto nessa estrutura, você pode gerar um impacto muito grande no ambiental. Você pode impactar uma sociedade que está ali dentro. E o hacktivismo, né, que são aquelas bandeiras que são levantadas, elas também podem, se de repente essa população ou esse grupo entende que a planta da nova indústria não é bem-vinda nesse lugar, eles vão fazer ataques de pichar a página, não é tanto de roubar a informação, mas vai gerar um impacto. Então, na minha visão, cibersegurança pega E, S e G. Sim. E que bom que está sendo mais intencional agora. Tivemos umas discussões aqui que falavam assim, o CISO não tem que estar no board, continua sendo periódico, mas ele vai ter uma agenda muito representativa no conselho de risco ou no comitê de risco ou de auditoria. Qual que é a tua visão desse cenário? Eu acho que ele tem que estar no board. Sim. Hoje, principalmente com essa transformação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a era da transformação. Tudo vai mudar. Com a inteligência artificial, ChatGPT e mais o que mais está vindo, né? Tudo que a gente vê vai mudar. Tudo vai mudar. Então, hoje chegou o momento de você colocar os profissionais de TI, o CISO, todos, gestão de risco, todo mundo tem que estar junto. Não é mais só o financeiro não consegue olhar se ele não estiver com o CISO. Ele não vai conseguir enxergar o risco que existe. Então, ele precisa ter sempre essa informação. Não entender do todo de tecnologia, é o que eu estou falando, mas saber quais são os riscos e o que você precisa para investir. O maior problema que a gente vê nas empresas é a questão do investimento a curto prazo. Muitas empresas, principalmente as grandes empresas, mudam de CEO, de liderança, né, muito rápido, você tem 2, 3 anos ali, e o que a gente vê é que o investimento em inovação ou em coisas que são mais a longo prazo e que têm um valor muito alto, não são aprovados, porque eles privilegiam o bônus. Sabemos disso. Então, por que eu vou investir isso tudo agora? Não, eu preciso ganhar meu dinheiro aqui, daqui 3 anos eu vou sair mesmo, e sai. Não estou generalizando, mas acontece. É uma realidade. É uma realidade. Então, nós precisamos colocar, e o acionista precisa ver isso, essa governança, como a gente estava falando, do ESG, precisa olhar isso. O que está acontecendo? Quais são as dependências, né, psicológicas das decisões de um board? De uma liderança. É claro que se olha tudo isso. Isso todos olham, né? Quando você discute o bônus para uma empresa, é muito difícil você discutir. Natural. Tem um conflito natural, porque o financeiro que te traz, olha, essa é a nossa proposta, ele quer receber aquilo. E você fala, não, mas por quê? Mas né? Isso não seria obrigação? Isso não seria realmente a minha obrigação? Eu tenho que entregar tudo isso como funcionário? Eu sou uma colaboradora, eu tenho um contrato, eu tenho que entregar tudo isso. Vai me premiar? 85% eu já estou ganhando?
Não, eu tenho que entregar 120 para poder ganhar. Então, para mim, isso tem que ser muito mais rígido do que é hoje. E sim, pensar nessa questão do longo prazo. Então, vem a governança, vem a sustentabilidade, não só como sustentabilidade do meio ambiente, mas é a sustentabilidade do negócio. Como é que você vai sustentar aquela empresa? Não deixar que seus funcionários percam o emprego, que percam o bônus, que percam os benefícios, que percam tudo. E depois, quando você vai para o social, também todo o meio ambiente, todo mundo que está ali, toda aquela sociedade precisa daquela empresa. A gente sabe disso. Quantas cidades não sobrevivem e vivem em função de uma fábrica ou do que se tem naquela cidade? Sem dúvida. A gente vai ter que fazer um debate muito aprofundado com CFOs relevantes de mercado, porque assim, toda essa jornada que teve de modelos de negócio, cibersegurança se transformou muito, porque antigamente você comprava uma caixinha. Estou simplificando bem aqui, pessoal, desculpa. Tá? Coloca a caixinha ali, a caixinha protege tudo. Mas ficou tudo tão dinâmico que você passou a ter algumas assinaturas de padrões, comportamentos, e tudo isso é muito dinâmico. Então isso passou a ser um serviço. Não mais um CAPEX, virou um OPEX. E na hora que nós vamos discutir com o pessoal lá do financeiro, fica difícil. Não, você só pode ter CAPEX, você não pode ter OPEX. Mas como eu vou me manter atualizado se tem que ser OPEX? Uma máquina virtual não é mais uma máquina física. Uma concessão. Aquela concessão que você faz um investimento para ter o retorno depois de 30, 50 anos, não vislumbra você pegar e repassar na tarifa algumas coisas que sejam OPEX e que seja de cibersegurança. Se é energia, você só vai poder repassar a construção de uma nova torre, alguma coisa desse sentido. Então esse modelo acho que também tem que ser repensado para possibilitar esses investimentos que são muito dinâmicos. Sem dúvida, e olhar cada modelo de negócios, né? Acho que você, como profissional da B3, imagina todas as empresas que vocês comandam ali, o que você vê e como a legislação precisa olhar para isso. Nós, como acionistas, vivemos, né, essa insegurança diariamente. Essa governança é preciso, né, para que você consiga olhar se a empresa realmente está naquele momento dependente de alguma decisão, dependente de alguma persona ali na liderança, ou se ela é realmente independente e olha para o plano de negócio de uma empresa a longo prazo, pensando nos acionistas. Isso é extremamente importante, eu vejo pouco, mesmo quando você tem os calls, né, com os investidores, os calls com os acionistas, eu vejo que eles pecam muito nessa questão de transparência do que realmente a empresa pensa em ser 1 ano à frente, 2 anos à frente. Hoje, para nós, está difícil olhar isso, né? O que vai acontecer com a gente, com a inteligência artificial, com tudo que está vindo aí? Nós sabemos, a gente precisa ter alguém ali cuidando disso e olhando para isso. Sim, porque vai ser uma nova sociedade, a gente não está falando de tecnologia. Como que vai ser esse olhar, não só para o negócio, mas mais uma vez para a comunidade, para toda a sociedade, uma discussão muito mais aprofundada. Deixa eu voltar em um ponto que você trouxe aqui, um pouquinho antes disso, desse ponto aqui que eu acho que foi bem interessante. Você comentou que a gente precisa trazer os CFOs, começar a discutir. Sim. Minha opinião, a gente também precisa transformar os CISOs para que olhe, seja parte do negócio e não olhe somente o technicase e tudo, sem mas dúvida. que traga uma proposta de resiliência para a empresa que contemple tudo, inclusive o financeiro. Virar de investimento para gasto, de CAPEX, para OPEX, seja o que for, traz mais responsabilidade para ele. Ah, sim, na gestão. Da gestão de tudo. Então, e aí eu conecto um pouco essa pergunta, como é que é a tua relação nos conselhos com os CISOs? Qual que é a tua expectativa? Como eles deveriam trazer os riscos cibernéticos associados às empresas por onde você aconselha tudo? Eu diria que eu concordo com você. Hoje eles não têm a linguagem para o board. Eles não conseguem colocar claramente, né, quais são os riscos e a importância, porque eles não conseguem olhar o todo. Todos que participam de um board, todos os líderes de uma empresa precisam pensar como CEO, como empreendedor. Então, essa cultura do empreendedor, de olhar para a empresa como um todo, qual é o custo que nós temos aqui, qual é a margem que tem aqui, como é a distribuição, todos têm que saber de tudo dentro de uma empresa. Você é especialista. Quanto eu afeto a última linha do... Exato, exato. Então, o que eu posso fazer para melhorar? E, claro,
não vamos culpar também o diretor financeiro por não aprovar o investimento. Tem que olhar a situação financeira da empresa e se consegue colocar aquele produto no mercado, tendo que aumentar o preço final, porque investiu, né, nessa tecnologia. Tudo isso precisa ser olhado, mas é essa transparência que eu digo que a gente precisa olhar. Ok, então vamos lá, nós queremos melhorar esse copo, nós queremos colocar uma corzinha, queremos colocar alguma coisa aqui, e a distribuição? A distribuição a gente vai fazer assim, 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 eu preciso de mais tecnologia. Tudo isso vai somando ao custo. E depois, obviamente, a margem que você precisa colocar para aquela empresa ser sustentável a longo prazo. Todos precisam pensar juntos. E eu acho que a gente podia pedir, então, aqui uma mentoria para quem nos assiste. Aproveitem. Quem sou eu? Tem alguma dica, assim, como essa pessoa que é mais técnica, a gente está falando de cibersegurança, assim, mas como que é uma abordagem que vai reverberar junto ao conselho, junto ao negócio? Como eu deveria pensar, me preparar para ter esse primeiro diálogo? Surpreender o conselho, surpreender a liderança, entendendo de tudo, que foi o que eu acabei de falar. Tem que entender, tem que ter essa sinergia entre as áreas. Precisa. Existe, eu digo, eu e a Gabriela Baumgart, nós somos muito amigas, né? Ela acabou de sair da presidência do IBGC, e ela é do grupo Baumgart, ela é conselheira, uma pessoa fantástica, que também é uma long life learning. E a gente brinca que é kindergarten. A gente fala alemão. Tá. Imagina. Então, as empresas, elas são um kindergarten, um jardim de infância, uma briga entre as áreas, uma infantilidade. Por que ela falou assim comigo? Por que aquela área quer isso? Isso tem que parar, tem que pensar no todo, tem que pensar no resultado para todos nós. Quando você pensa no resultado para todos nós, claro que você acaba tendo uma sinergia, uma integração maior entre as áreas. Então, o CISO precisa sair da sua cadeira, integre com os outros, vê as dores dos outros departamentos, vê as dores do financeiro também, contas a pagar, como é que ele trabalha com fluxo de caixa. O maior problema na pandemia foi fluxo de caixa. Como você faz uma empresa sobreviver sem fluxo de caixa, sem administrar o financeiro naquele momento? Então, isso é muito importante. Sentir a dor do outro, olhar a dor do outro, se o CISO entender. E não é difícil. Você está trabalhando dentro de uma empresa, olha para o resto, olha o que eu fabrico, onde eu vendo, vai para o campo, vê como é complicado você fazer aquela venda, e aí entendendo o todo e se integrando com os seus pares, você vai conseguir chegar no board e falar como todos. Você tem todas aquelas informações ali na sua cabeça e você vai conseguir surpreender. Porque você não vai falar sobre a sua área apenas, você vai falar sobre o todo como um empreendedor. Todos nós, como líderes, precisamos ser empreendedor, temos que ser dono, sabe? Aquela cultura de dono, temos que ser dono da empresa para que você possa crescer. Tem uma frase que eles falam, né? Que quando chama você para sentar na mesa com gente grande, quando o CISO for sentar na mesa com os adultos, ele tem que realmente olhar, ser parte do todo, né? E olhar a empresa como um todo, não somente defender o budget de tecnologia ou... ser muitas vezes até teimoso ali em algumas partes, olhando e enviesado para um tema. Ele tem que entender o impacto dele em toda a empresa, o impacto dele nos produtos, no cliente, como é que está a saúde da empresa e aí assim ir construindo a sua estratégia e ajudando a empresa nisso. Exato. E aqui a gente também quer ajudar os conselheiros a terem um melhor entendimento, por isso que a nossa linguagem é simples, para que haja essa comunicação. E num podcast nós estávamos discutindo isso. Quem que pode dar um feedback para o CISO? Aí falaram assim, o comitê de auditoria ou o comitê de risco tem que ajudar a preparar numa apresentação e tudo mais, mas não pode quebrar essa barreira? O conselheiro não poderia tomar um café com o CISO, pegar ele pela mão? Você, por exemplo, a gente nem se conhecia tanto, você me recebeu de braços abertos. Você daria um feedback para depois de uma reunião que não foi tão produtiva com o CISO? Como que seria essa dinâmica? Sem dúvida, eu fazendo parte de um board, é minha obrigação. É minha obrigação fazer com que isso aconteça. Em todas as áreas. Sempre eu participo, quando a gente participa das decisões, das apresentações, nós precisamos fazer com que eles melhorem. Cada vez mais, não só na apresentação, mas no conhecimento também da área, né? De todas as áreas. Então, como nós, conselheiros, temos que chegar numa empresa e entender do todo, eu imagino e eu acredito que todos os líderes precisam conhecer o todo. Então, o CISO precisa olhar para a empresa como um todo, precisa olhar para o consumidor, precisa olhar para o concorrente, o que o concorrente está fazendo, quem ele está atacando. Então, assim, tem a área de Business Intelligence dentro das empresas que também investe muita verba. Alguém lê?
Ninguém lê. Se perde. Se perde, são dados que se perdem ali. Então, busca os dados, puxa, pega. Se tem tantos dados, tem tanta coisa dentro de uma empresa, de dados em todos os sentidos, né? Conhecer um cliente, vai conversar com o cliente, o que acontece, como é a sua empresa, como você cuida de risco, o que acontecer dentro da minha empresa pode afetar a sua. Né? Eu sou presidente do conselho da Activas. A Activas compra tudo da Braskem. Então, todos os polímeros, plásticos, tudo da Braskem, é uma distribuidora. Se a Braskem fizer alguma coisa que prejudique a Activas é uma cascata, né? Então, vem a Braskem para Activas, Activas para todos os seus fornecedores, suas pessoas. Então, é cascata. Se eu estou dentro da Activas e sou um CISO, eu preciso conhecer o que acontece na Braskem. Perfeito. Porque isso vai me afetar. Preciso conhecer o meu fornecedor, como o meu fornecedor se protege para que ele não me prejudique. Então, você tem que abrir os olhos e olhar. Eu sei que é muito complicado, a gente entra no escritório às 7 da manhã, sai do escritório às 8 da noite. Apagando incêndio. E apagando incêndio, e a gente fica lá respondendo e-mail, e agora a gente tem que responder o WhatsApp também, tudo junto em tempo real. A gente acha que nós temos que ser essas maquininhas que respondem tudo. A gente precisa olhar para fora. Precisamos reservar aquele tempo onde eu vou olhar meu concorrente, meu fornecedor, um par ali, ou um benchmark lá. Qual é a empresa que mais está despontando, que mais está acertando? E a empresa que mais está errando? Eu posso adicionar uma outra variável nessa tua fórmula, que seria você precisa olhar para o teu cliente também. Por quê? E a gente já presenciou isso. Alguns problemas cibernéticos simplesmente atingiram um cliente que representava 30%, 40% do faturamento da tua empresa. É o ecossistema, tá tudo conectado, gente. Às vezes você tá olhando o fornecedor tudo, mas teu cliente, que é quem paga as tuas contas ali no final, né? Ele também tem um grande problema e que pode impactar a tua empresa. Então a gente às vezes esquece do cliente, como não pode. Imagina, você tem que olhar nesse ecossistema. Também do ponto de vista de risco cibernético, porque ele vai impactar a tua receita no final. Tá certíssimo. Receita e reputação. Sem dúvida. Tive um almoço com o CISO hoje que levantou um ponto que eu não tinha me atentado. Nós discutimos muito que, como está tudo digitalizado, sim, existem CISOs que estão cuidando de fraude, porque a fraude ela é digital. Mas nesse mundão que é o Brasil, tem N outras fraudes que não são digitais, que às vezes alguém reporta lá na ouvidoria alguma coisa que aconteceu da operação, de um processo, alguma coisa assim, que nós de cibersegurança podemos ajudar, porque nós temos esse raciocínio investigativo. E a gente consegue colocar alguns sistemas, algumas travas, né, alguns processos para que isso não aconteça mais. Porque tudo bem, pode vir a denúncia, você foi lá e essas pessoas não fazem mais parte da corporação. Mas será que aquilo não está acontecendo em outro lugar? Será que os dados não vão me apontar para outras coisas que estão acontecendo? Então, se você pega um desafio desse, resolve, você se conectou com o negócio na hora, né? Na hora. Na hora. Então, é um desafio. E é importante mostrar como cada detalhe, né, cada sistema que existe dentro de uma empresa afeta o negócio. Então, por que ele existe? Por que aquele controle existe? Por que aquele sistema existe? Como a integração de sistemas é importante? Se eu, como conselheira, não entender, como diretora de RH não entender, como diretora de marketing não entender, diretora de produto, como é que eu vou atender aquilo, como é que eu vou respeitar todo aquele investimento, né, e aprovar aquele investimento? Eu preciso entender para que serve. Então, talvez fazer também, além do CISO entender o todo da empresa, que todos nós temos que entender, fazer alguns testes, mostrar o que poderia acontecer se falhar esse aqui, ó. Sabe aquilo que eu te expliquei do sistema, assim? Se esse sistema aqui falhar, deixa eu te mostrar o que acontece. Então, fazer algum teste, até como, olha, gestão de crise, hoje é o dia de gestão de crise, aconteceu, faz de conta que os dados todos saíram. O que aconteceu? Porque as pessoas só esperam acontecer e as decisões são lentas, né? Muitas vezes. Porque não entende, não estudaram para aquilo, não fizeram a prática. Você aprende a apagar incêndio, você tem a brigada de incêndio, mas você não tem a brigada do CISO. Você não tem. Muito que bem tá todo mundo a gente lá. fala muito disso. Mas, e por mais que você tenha ótimas pessoas preparadas para o conselho, executivos da empresa, no momento de crise, se ela não faz essa simulação, e eu já vi isso acontecer em várias vezes,
ela consegue piorar ainda mais a crise por não saber se comunicar, não saber o que fazer, tudo isso. Então, por mais que você esteja preparado, seja um conselheiro, seja um executivo, você precisa simular, treinar. O Exército tem um negócio que eu gosto de falar, que eu jogo como eu treino. Se eu não treino, eu não sei jogar. Ah, ótimo ponto, então, hein? ele usa isso como lema. Então, simular para ele, em qualquer situação, seja numa guerra ou seja no teu dia a dia, é importante para você saber reagir corretamente naquele momento, seja para um problema técnico, seja para um problema cibernético. Então, acho que a gente, media training, esse tipo de simulações, eles são muito benéficos. Não, e as decisões todas, né? O que aconteceu com a Vale, por exemplo, né? Nós vimos que ali teve um erro muito de gestão da companhia, que sabia que tinha, né, problemas ali, não teve prevenção, e quando aconteceu também não conseguiram rapidamente reagir. Não conseguiram reagir muito rápido. Então, o conselho tem essa responsabilidade nesse momento de ter sido treinado, de ter o conhecimento sobre tudo. É importantíssimo ter o conhecimento sobre tudo. E quando você olhar o funcionamento de uma empresa, não é só, novamente, a reputação. É claro que a reputação, como eu vou falar, como eu vou fazer. Agora, o governo está indo novamente lá para o Rio Grande do Sul. Nós temos um exemplo, né, recente do que aconteceu. Por que não foi antes? Por que não resolveu antes? Não precisa ir lá. De longe você consegue ajudar, né? E ali também a gente viu que na Vale daria para ter ajudado. Então, para mim, esse olhar, quando você trabalha com uma coisa tão complexa, né, como a mineração, no caso da Vale, você precisa tomar muito cuidado. Vender um copo não é tão grave, eu não vou te matar, né? Mas eu posso te matar se eu for uma mineradora, eu posso te matar se eu for um hospital, se for uma clínica, uma cirurgia, tem tantos, né? Sim. Carros, tudo isso. Então, esse risco maior, risco de vida, o risco de catástrofe, isso tem que ser olhado e tem que ser simulado, como você falou. Precisamos sim ter essas simulações, não é só a brigada de incêndio, que todo mundo sai correndo. Não! Gente, aconteceu, caiu. Fora que a gente vê também muito assim, nós não estamos trabalhando agora, aconteceu, né? O feriado, ponte, todo mundo parou. Como fica? Tem alguém olhando para o que está acontecendo no sistema, na empresa? Como tá? Tem algum plantão? Tem alguém lá entrando e... você tá deixando só com firewall? Tem alguém lá olhando realmente para isso, para ver se tem uma luzinha acendendo? Então, assim, é como você falou do Exército, eu acho o Exército um exemplo maravilhoso, mas o atleta, né? Michael Phelps, ele fala, por que eu fiz a diferença? Porque era Natal, era meu aniversário, aniversário da minha mãe, eu estava nadando. Então, você tem que treinar, você tem que estar lá o tempo todo. Hoje, se nós temos esse momento híbrido também, a gente trabalha muito, chega cedo, sai tarde, mas também nós temos esse híbrido que se instalou depois da pandemia, então nós podemos sim, num sábado, ver como é que está a empresa, ver o que está acontecendo, né? Ter essa responsabilidade, pensamento de dono. Sem dúvida. Eu estou trabalhando muito na empresa que eu estou agora com a indústria. E a indústria ela tem muitos protocolos de segurança, porque o safety, né, a segurança física, a integridade, a vida, ela tem que ser preservada, indiscutível. Então, por que tem que subir a escada segurando no corrimão? Porque alguém foi lá e tropeçou. Então, é obrigatório. Por que mulher não pode ir de salto? Porque alguém torceu o pé, virou um acidente. Por que diminuiu a velocidade da via? Porque mesmo a 50 por hora, alguém fez uma curva um pouco mais fechada e teve um acidente. Em cibersegurança, às vezes acaba acontecendo isso. O problema acontece em cima de algo que já tinha acontecido. Então, se aconteceu, poxa, não dá para garantir que é 100% que não vai acontecer de novo, mas que não seja em cima do mesmo problema. Mesmo erro. Né? Um duplo fator de autenticação. Né? Mesmo depois de ter roubado uma credencial, não implementou para todo mundo, né? Correção de segurança. Como que você vê essa questão, Cris? Às vezes, pecar pelo mesmo erro. Eu acho que assim, todo mundo fala que você aprende com erro, né? Eu prefiro aprender com o erro dos outros. E aí eu vou aprender. É melhor. Brincadeira. É melhor. E se você olha para o que acontece hoje, sabe, segurança, você tem todos os exemplos, se você olhar para o lado, na indústria. Você sabe o que acontece.
Estatisticamente, você sabe, você mencionou, poxa, o cara não tem uma autenticação forte. E você vai olhar para a tua empresa tudo e também não tem, poxa, está acontecendo um problema por causa disso. Por que você não vai priorizar e colocar isso aqui dentro? Então, eu acho que o erro faz parte, você aprende e evolui. Eu acho que o mar calmo também não faz bom marinheiro. Hoje estou cheio de frases de impacto. Vários cortes do Cris, hein? Você viver, principalmente essa camada que você tem que lidar com ataques, tudo isso, entendeu? Na realidade, você tem que ter uma equipe preparada para isso, com o dedo lá sentindo o calor. Porque tá tudo bem, o que você falou. E o final de semana, vamos embora, todo mundo pra praia, não sei o quê. O cara sabe. Não estamos funcionando. Não estamos funcionando. Exato. Então você tem que estar preparado, você tem que estar com a temperatura correta na hora que acontecer. Os problemas te ensinam, logicamente, mas eu acho que para fazer o básico, você pode olhar para o lado, você pode olhar para o outro, que você vai ter muita coisa que você vai aprender e melhorar na tua postura de segurança. Muito legal. Eu tenho um exemplo, né? Meu marido, ele gosta muito de aviação, muito, muito, muito. E ele analisa muito, fica assistindo todos esses cases, né, de acidentes aéreos. E ele sempre fala, é uma sequência de erros. Sempre, nunca é por uma coisinha só, é uma sequência. E isso acontece nas empresas também, uma sequência de erros. Para você evitar essa sequência de erros, você tem que ter uma equipe, você bem falou. Não pode ser uma pessoa só, eu sou o responsável por esse microfone, ninguém toca nesse microfone. Eu que plugo, eu que faço. E o dia que eu estiver louca e plugar errado, pronto. Colocou tudo a perder. Coloquei tudo a perder. Tem que ter outra pessoa que vem, se eu não tô louca, se eu coloquei direito, se eu limpei, se eu olhei. Tem que ter uma equipe, várias pessoas, várias olhando. Então, não, mas o cara foi lá e colocou um parafuso errado no avião. Isso para mim não é justificativa para uma falha, para um acidente. Como é assim? O cara colocou o parafuso, não foi ninguém lá checar se ele colocou o parafuso certo? Esse business pode matar alguém, você pode... Matar alguém é mais grave do que acabar com a companhia. Exato. Tem que ter. Então, isso para mim é muito importante, que todos saibam, que todos entendam que, olha, vai cair. Cuidado, é como nós que somos pais e sabemos, você vê sua criança, seu filho correndo, você sabe, você prevê o risco ali, então você já levanta, você já tem aquele ímpeto. Então fazer com que todos na empresa olhem isso. Gente, eu estou vendo uma coisa aqui que eu acho e tem que ser a equipe tem que estar com empoderamento para tomar a decisão, para que todos possam ajudar. E equipes de alta performance têm isso como premissa. Todos têm que estar empoderados e ter o conhecimento. Uma coisa que acontece muito na nossa área, como tudo é dinâmico, muito corrido, e o conhecimento é difícil você absorver, porque são tantas coisas novas, que um momento passa-se uma tarefa para você e você fica com receio, porque você não está num ambiente seguro, é um ambiente tóxico, falar eu não sei. E nessa de eu não sei, você configura um produto com a configuração padrão, se livrou daquilo, não, está resolvido, e aí o problema acontece por onde, né? Exatamente por essa zona de conforto ali, frente a um ambiente muito hostil, né? Uhum. Não, e pode por tudo a perder, né? Isso que você mencionou acontece bastante. A gente ainda vê, infelizmente, empresas que colocam responsável por segurança, mas simplesmente para dar um check. Em alguma concorrência, uma coisa, e realmente não traz isso, não incorpora no seu DNA. E acaba criando produtos ruins, causando impacto, às vezes na tua empresa como terceiro, às vezes na sociedade como um todo. Então, eu costumo falar hoje que segurança você vai criar um produto, você vai criar uma empresa, você olha para a saúde financeira, você olha para a qualidade, você não vai entregar algo. Você olha para a segurança. Segurança é um pilar que, se esse cair, pode derrubar todos os outros. Exato. Então, a gente tem que ter ciência disso. Nós não somos logicamente, e a gente discutiu muito isso aqui, e tem um ego por trás aí, eu vou dizer, de cibersegurança, que a gente quer ser o risco, o maior risco da empresa. Não, nós somos um entre N riscos ali. Mas é um risco que ele tem que ser olhado com o devido cuidado e com a devida proporção ali dentro dos demais. Porque pode causar um impacto como qualquer outro na tua reputação, tudo, mas pode te tirar do business. Sem dúvida. Dependendo se você é uma empresa que
baseada em tecnologia forte, tudo isso, vem um ransomware e rouba tudo tua informação, acabou tua empresa. E aí? Exato. Ou criptografa tudo. Como é que você faz para lidar com isso? Como justifica? Como justifica, né? Então, acho que ficou claro, pessoal, que cibersegurança é uma responsabilidade de todos, uma responsabilidade compartilhada. Esse assunto tem que ser trazido à mesa, discutido e ter esse skin in the game, né? Essa responsabilidade, olhar com olhar de dono para que a gente consiga passar por esses desafios que são muitos da cibersegurança. E para a gente ir para o bloco final, nós falamos como que é você pessoalmente, de onde você veio, falou da sua jornada como executiva, como conselheira, e conta um pouco para a gente dessa nova fase, você trazendo inovações, você sendo uma empreendedora. É uma delícia. É muito bom você se reinventar, né? Ao longo da vida. Então, eu passei por muitas empresas, primeiro H. Stern, depois Philip Morris, com Marlboro, o mundo de Marlboro, Fórmula 1, aquele glamour todo, apaixonante, corridas, depois fui para Gatorade, né? Eu falei, parei de fumar, agora eu só bebo. E Gatorade era só esporte, muito bacana. Depois Pão de Açúcar, toda a minha experiência, Grupo Pão de Açúcar, entender como aqueles produtos, então eu trabalhava em indústria de consumo, produto de consumo, fui trabalhar no distribuidor, né, no nosso cliente ali, e foi uma experiência maravilhosa também. Então, cada experiência dessa que a gente passa na nossa vida, ela te ensina muita coisa, você vai somando aquilo, né, e como a tecnologia me pegou, o bichinho, né, me tocou, eu sempre olhei muito para essa questão da inovação e das oportunidades. Quando veio a Copa do Mundo, estava na Ernst Young, depois veio o Rio 2016, Olimpíadas, nós levamos 3.000 clientes para assistir as Olimpíadas, fizemos todo o trabalho, a Ernst Young foi a operadora das Olimpíadas aqui no Brasil, fizemos todo o trabalho, depois fomos para Sochi, fizemos as Olimpíadas do Inverno, Londres antes, então assim, todas essas experiências, isso vai somando, então eu não quero parar. Eu estou com 65 anos e eu quero continuar. Hoje, uma amiga minha me falou assim, engraçado, sabe esse meu amigo, ele tem 85 anos e ele ainda pensa no futuro. Eu falei, lógico, mas é claro que ele pensa no futuro. O dia que você não puder pensar no seu futuro, você... se enterra, né? Se enterra. Não, eu penso muito no futuro e eu quero muito, muito fazer coisas. Então, essa energia, se a gente não trabalhar isso, não trabalhar a nossa cabeça, você realmente fica muito depressivo. Isso não é legal. O perder o crachá, eu tenho a síndrome do crachá. Marli, da onde? Eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? Então, sempre tive que ser... Mas de onde você é mesmo? Mas o que você faz, né? Então, isso é muito importante para nós que somos executivos. Então, empreender e pensar numa coisa diferente, para mim é muito importante. Hoje eu estou em conselhos, eu estou em comitês, eu ajudo meu filho também na iHub Investimentos, aprendi muito sobre investimentos que eu não sabia nada, aprendi muito, muito. E agora nós estamos com o Future Mind Institute, que é um instituto que conecta toda essa inovação e a transformação, a era da transformação com pessoas e com empresas para que a gente possa sobreviver a todo esse tsunami que está chegando. Então, nós somos diversos sócios, cada um na sua área, mas nenhum é o especialista em IA. Não é o especialista em tecnologia, nós somos os estratégicos que vamos ajudar a empresa, olhar a empresa, fazer o diagnóstico da sua transformação digital, ver o que falta com os nossos parceiros, que são, por exemplo, Stefanini Solutions, Grant Thornton, com os nossos parceiros, levamos os nossos parceiros e ajudamos essa empresa a se transformar e escalar. Isso na parte de business, de pessoas. Na parte do Instituto, com pessoas, não só profissionais, mas sim pessoas, estudantes. Nós vemos muita gente ainda hoje perdida, sem saber o que vai fazer da vida. A gente quer dar uma via, sabe, para que essa pessoa consiga, estuda, dá uma olhada, veja o que vai acontecer, como o mundo, sai do seu quarto, né? Sai daquele game só. Para mostrar, abrir essa cabeça, que é o que eu te falo, a gente entra muito assim no nosso computador, se nós temos sala fechada, então é pior, né? Você fecha aquela porta, você fica no computador, muitas vezes... Almoça na frente do computador. Muitas vezes eu fui para o escritório, abri meu computador, fechei minha porta, trabalhei, lanche, almocei e fui embora. Não me conectei com ninguém.
Isso é péssimo. Responder e-mail, eu respondo em casa. Fico em casa escrevendo e-mail. Não, se eu estou na empresa, eu preciso me conectar com as outras. A gente precisa levantar, sair da cadeira, conhecer, vou lá ver o cliente. Esse negócio de, não, eu preciso estar aqui antes do meu chefe chegar, eu preciso sair depois que o meu chefe saiu. Não, gente. Essa cultura tem que mudar. E se você mostra que você tem essa cultura de empresário, de empreendedor, cultura de dono, você pode sair às 5 porque eu vou ver cliente, eu vou na fábrica, eu vou ver o ponto de venda, eu vou ver o concorrente. Vou fazer um jantar de relacionamento sim. Vou fazer um jantar de relacionamento, exatamente. E é isso que a gente tem que fazer. Né? E quando você acredita no que você faz, você convence, não fica, tá mentindo, né? Sim. E você muda essa mentalidade das pessoas. Então, dessa nova sociedade, que eu também lembrei que eu vi um TED Talk do Mustafa Sullivan, que é da Microsoft, que ele fala que nessa sociedade, se você não estiver preparado para ser um integrante dela, você ficará marginalizado. Quando você tem alguém que está desempregado, você pode fazer algumas ações que você vai fazer essa recolocação no mercado, mas vai ser tão disruptivo, essa nova sociedade com AI, que você vai gerar a marginalização dessas pessoas. Então, o que a gente tem que fazer? Estudar, sermos ambidestros e, como você bem disse, você desde o início foi? Long Life Learning. Exatamente. Né? Então, você não vai perder o seu emprego para a inteligência artificial. Você vai perder seu emprego para alguém que sabe mexer com a inteligência artificial, que sabe trabalhar com ela. Então, se você não souber trabalhar, você vai ser substituído. E isso é importante para a sua vida. Sem dúvida. Como é que você vai falar, não, eu quero continuar com o meu lampião, porque eu gosto dele, eu não quero a luz elétrica, de jeito nenhum. Todo mundo está com a luz elétrica, você vai continuar com o seu lampião. Daqui a pouco não tem mais o querosene, você não vai mais conseguir. Você sabe que quando saíram os carros, né, o motor, surgiram os carros nos Estados Unidos, os donos de cavalos e carroças e tal, eles ficaram enlouquecidos, falaram, não pode, carro, imagina, que absurdo, barulho, motor mata a gente, né, atropela e tal. Então eles criaram uma lei, de tanto que eles encheram, né, os carros, ao invés de eles se transformarem, vende os cavalos e vai fazer uma fábrica de carro, não. Aí eles criaram uma lei que era o seguinte, você ia com o carro, mas tinha que ter na frente uma carroça, uma carruagem, falando, cuidado, 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 vem um carro aí, é perigoso. Isso para acabar com os carros, para acabar com os carros. Então eles ficavam preocupados em acabar com os carros. E não teve jeito, eles acabaram. Foram disruptados. Né? Para pensar o que você pode fazer para mudar. E não fique lá querendo acabar com o carro de jeito nenhum, ou com a luz elétrica, ou com a internet, ou com tudo que veio, porque é fato. Já chegou, já está aí. Nós vamos viver. Ai, maravilha. Cris, você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Somente agradecer. Sucesso nessa nova fase. É fantástico conhecer toda a tua experiência e esse inconformismo positivo que te leva sempre a evoluir. Obrigado e a casa está sempre aberta para você aqui. Muito obrigada. Obrigado por deixar eu fazer parte de algumas dessas iniciativas. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando todo o teu conhecimento e experiência. E quem quiser entrar em contato com você ou com o Future Mind, como que pode chegar? Nós estamos no Instagram, Future Mind Institute. Nós estamos também, meu e-mail é marliparra@marliparra.com. O telefone 11 999 05 3735. Eu atendo, eu respondo o WhatsApp em tempo real, né? Incrível. A gente vive em tempo real hoje. Então, por favor, vai ser um prazer receber todo mundo, receber as mensagens de vocês e estar com vocês novamente será maravilhoso. Ai, que bom. Então, para vocês que gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal, deem o like, compartilhe e também assinem o sininho para receber em primeira mão novos conteúdos. Até a próxima.